Graça e paz a todos, família Davi. Deus colocou no meu coração e compartilhar convosco uma mensagem curta, breve, direta e objetiva. E para essa mensagem eu vou usar dois personagens, mas vou ler um texto só. O texto está em Juízes 16, vou ler apenas alguns versículos, até para ganhar tempo. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os dois batentes, e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de frente a Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreg, chamada Dalila. Eu vou ler até aqui para a gente ganhar tempo. Eu estou lendo a Bíblia, né? E esses dias, lendo a Bíblia, eu me deparei com esse texto aqui. E a leitura de alguns livros, e um livro do pastor Danilo Figueira, que fala sobre a história de José. Eu queria comparar exatamente esses dois personagens, dois homens da Bíblia, na verdade, né? Além de personagens, homens reais da Bíblia. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre Sansão. A sua história é contada desde Juízes 3 até Juízes 16, né? Ele nasceu, seu pai era Manoá, da tribo de Dan. E assim que ele nasceu, a sua mãe era estéril, o anjo disse que que era para consagrar o menino ao nazireado, né? Então ele seria um nazireu de Deus. E assim, seu pai e sua mãe o fez, né? O consagrou a Deus, né? O separou, e Sansão foi julgar Israel, e julgou durante 20 anos. O nome Sansão significa pequeno sol, ou homem com uma força descomunal, né? Esse é o significado do nome de Sansão. É muito importante destacar algumas coisas aqui, né? O voto de Nazireu o impedia de fazer algumas coisas, né? Então, quem era um Nazireu de Deus não podia tomar bebida forte ou bebida fermentada, isso era vedado a ele, né? Também era proibido que ele raspasse a cabeça, passasse lâmina na cabeça, e também que ele tocasse em qualquer cadáver, independente do que fosse, animais ou homens, né? Isso está lá desde Juízes 13, né? Desde o princípio, além desse cumprimento desse voto, né, que tem 3 proibições, Sansão, como juiz de Israel, ele conhecia a lei de Moisés, né? É bem claro que os juízes foram estabelecidos logo depois da morte de Josué. Sansão não é nem o primeiro juiz, né? Longe disso. Então ele conhecia as leis de Moisés. Aonde que eu quero chegar com isso? É que, sendo ele da tribo de Dan, ele quis casar-se com uma mulher filisteia, né? Do povo filisteu, e procurou essa mulher na cidade de... né? Foi atrás dessa mulher, disse aos seus pais, seu pai e a sua mãe aconselhou, dizendo: mas porventura não há mulher entre os seus parentes, né, ou ainda da sua tribo, que lhe agrade, ao ponto de você procurar uma mulher, né, no meio dos incircuncisos filisteus? Eita. Ele não ligou para isso, exigiu que fosse feito, seus pais então acabaram tendo que aceitar. Ele casou-se com uma mulher filisteia. Passando algum tempo, ele propôs um enigma a algumas pessoas. Não vou entrar aqui em detalhes, que o texto principal é aqui, Juízes 16. E propôs aos homens este enigma. E acabou que ninguém descobriu o enigma, mas aí souberam que a mulher de Sansão sabia. E essa mulher de Sansão era dos filisteus. E os inimigos de Sansão eram filisteus. Foram até ela ficar insistindo, até que ela, no 7º dia
da festa, no último dia da festa, ela acabou contando o segredo, acabou desvendando o enigma, e aí Sansão ficou indignado com isso, né? Sansão acabou matando esses homens, porque mataram a sua mulher e seu pai. Sansão foi lá e se vingou dos homens, né? Matou os homens. E depois disso, Sansão passa num lugar e um leão vem atrás dele. Ele pega esse leão pela arcada e divide esse leão ao meio como se fosse uma ovelha, um carneiro, enfim. E depois disso, com o passar do tempo, Sansão, a sua vida espiritual, e aqui que eu quero colocar o tema da mensagem, é o cuidado com a vida espiritual. Por que dessa mensagem agora, pastor? Nós estamos no meio de uma pandemia, né? E mais do que nunca é importante nós termos o cuidado com a nossa vida espiritual. Sansão começou o seu ofício de juiz, ele começou de uma posição e foi declinando, decaindo com o passar do tempo. Quando ele matou o leão, ele não disse aos pais o que tinha acontecido. Depois ele estava caminhando, ele estava com fome e viu num cadáver, numa ossada de leão, um enxame de abelhas com mel. Ele não poderia tocar um cadáver, isso é uma das partes do voto do nazireu. Ele foi, pegou, né, o mel que estava ali no cadáver, comeu, ainda deu aos seus pais, sem revelar aos seus pais da onde tinha tirado aquele mel. Então a gente vê um declínio muito grande na vida de Sansão. Sansão foi andando de mal a pior, né? Uma degradação, um declínio espiritual muito grande. E depois de matarem sua mulher, que era filisteia, ele vai a Gaza e acaba se envolvendo com uma prostituta, né? Depois de se envolver com esta prostituta, você vê que ele estava completamente em declínio espiritual. Ele se apaixona por Dalila, que é o que nós vemos aqui no texto de Juízes 16. Dalila também é uma mulher filisteia. Quando Sansão foi alçado à condição de juiz, Deus não pediu que Sansão julgasse, apesar de o juiz ter que julgar as divergências do povo, as ações do povo aí. Mas foi lhe transmitida uma incumbência a Sansão, que era combater os filisteus. Entende? Era libertar o povo de Israel dos filisteus. E você veja que as duas mulheres que Sansão se envolve são filisteias. Então, Sansão vai de defender o povo de Israel contra os filisteus, e ele faz isso. Porque com uma queixada de jumento ele matou 1000. E várias vezes ele foi contra os filisteus, até mesmo quando mataram sua mulher. Só que o que isso nos ensina, irmãos? Para mim é claro, irmãos, é isso que me chamou a atenção nesse texto, é isso que eu queria dividir com vocês. Sansão virou um ativista religioso. Ele virou um ativista, ele apenas exercia a função, mas sem o mínimo de consagração, sem o mínimo de obediência. E ele estava deixando o orgulho tomar conta de sua vida. Muita rebeldia, porque seu pai e sua mãe disse, não há nenhuma mulher, quando ele casou com a primeira filisteia, nenhuma mulher entre seus parentes ou entre a sua tribo que lhe agrade, ele não quis ouvir. Casou-se com uma filisteia. Depois tocava em cadáver, desrespeitando o voto do nazireu. Completamente, ele não deu a mínima. Ele matou o leão, não avisou os pais, quer dizer, desrespeitando a autoridade dos pais. Por completo, tanto na consulta e no conselho que os pais deram para não se casar com a mulher, e essa mulher acabou o traindo, porque revelou o seu enigma, acabou traindo, sendo morta por isso.
né? Depois ele pega um favo de mel num cadáver, tocando num cadáver claramente, desobedecendo o voto de Nazireu. Já tinha desobedecido a lei de Moisés, agora desobedece o voto de Nazireu, tocando num cadáver para pegar o mel. Sansão estava de um jeito que ele fazia aquilo que lhe vinha à cabeça, desrespeitando a autoridade dos pais, desobedecendo a Deus, à lei de Moisés, ao voto de Nazireu, ou seja, uma completa irresponsabilidade, falta de compromisso, falta de consagração, falta de obediência, de submissão à autoridade dos pais. Então, o declínio na vida de Sansão, ele é evidente. Agora nós temos um outro personagem. Nós temos José, chamado o ramo frutífero, intitulado, tem esse, recebe, né, esta alcunha por seu pai como o ramo frutífero. Seu pai disse, eu te abençoo, José, como ramo frutífero. José, ao contrário, não quis se deitar com a mulher de Potifar, recusando-se. Sansão estava em Israel, saiu de Israel para cair com essas mulheres. José foi vendido, foi para a casa de Potifar, foi fiel, não quis se envolver com a mulher de Potifar, parou no calabouço, mesmo no calabouço foi fiel, mudou a condição, reverteu a condição dentro do calabouço, sendo fiel a Deus, mudou o cenário, conseguiu reverter aquilo, interpretou os sonhos, foi ousado, foi levado, conduzido a ser a segunda pessoa no governo de todo o Egito, porque foi fiel. Sansão vem num declínio flagrante, em queda livre. E aí ele se apaixona por Dalila. Dalila tem alguns significados, o nome Dalila. Suave, doce, meiga, mas também tem um que é interessante a gente entender, que é mulher capaz de seduzir. E foi isso que ela fez com Sansão. Quando os filisteus descobriram que Sansão estava com Dalila, ofereceram, se eu não estou enganado, 12 ou 13 quilos de prata, é uma coisa assim, que está aqui no texto, para que Dalila descobrisse o segredo de Sansão. 13 quilos de prata. E Sansão começou a se envolver com Dalila. Ela perguntou a primeira vez qual era o seu segredo. Ele disse, no versículo 7 de Juízes 16, respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele enganou Dalila. Dalila chamou os líderes filisteus que estavam no quarto dela. Olha só o nível de traição de Dalila com Sansão. Como a sua primeira mulher, filisteia o traiu, a segunda também o traiu. E não foi só uma vez. Sabe o que eu vejo aqui? Olha só, para mim, Sansão teve alguns problemas que José não teve nem de perto. Sansão foi infiel, enquanto José foi fiel. Sansão foi desobediente, enquanto José foi obediente. Sansão foi orgulhoso, enquanto José, ele foi humilde. Ele não era o primeiro na casa de seu pai, de Jacó, pois ele não era o mais velho. Ele não foi o primeiro na casa de Potifar, e ele não foi nem o primeiro no Egito. Mas ele não se importou com isso. Ele soube lidar com essa situação. E na posição que Deus lhe deu, ele foi relevante e um líder acima da média. Coisa que Sansão não conseguiu ser. Sansão estava e gozava da posição de juiz. Ninguém poderia tirá-lo enquanto ele não morresse, né? Ele estava no seu país, tinha tudo ao seu dispor. A mulher da tribo que quisesse, ele quis mulheres estrangeiras, estranhas.
O que os filisteus queriam fazer com Sansão? 3 coisas. Está aqui no texto. Amarrar, subjugar e dominar. Os filisteus representam o mundo dominado por Satanás. Esta é a grande realidade. É aqui que eu quero chegar. O mundo quer amarrar as pessoas. Amarrá-las no pecado. Enredá-las no pecado. Subjugar. Subjugar é fazer a pessoa ficar à força. Obrigar a pessoa a ficar num lugar à força. Isso é subjugar. É isso que os filisteus queriam fazer com Sansão. E dominar. O que o mundo, o que Satanás quer fazer com as pessoas são amarrá-las, subjugá-las, fazê-las ficar à força, condenadas, como escravas, e depois dominar essas pessoas. Se você já viu alguém expulsar demônio e a pessoa ficar com as mãos para trás, né? Como se estivesse sendo amarrado, é exatamente isso. Então, os filisteus queriam fazer isso com Sansão. E é isso que Satanás quer fazer com as pessoas no mundo. Amarrar, subjugar e dominar. Sansão se livra da primeira armadilha de Dalila. Ele não revela o segredo. Ele se solta, né? E os homens correm de Sansão. Depois, de novo, ela pergunta, mais uma vez, tu me fizeste de boba, mentiu para mim. Conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Versículo 11, ele diz, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Dalila fez isso, chamou os líderes filisteus e Sansão desamarrou novamente, como se fosse fios de linha. Enfim, fácil. Né? Aí Dalila ficou decepcionada. Já tinha traído ele 2 vezes. Você vê que quando a pessoa está em declínio espiritual, quando a pessoa não está consagrando sua vida, quando a pessoa não está cuidando da sua vida espiritual, vem a cegueira espiritual. E a pessoa não percebe o que está acontecendo ao seu redor com a sua vida, com a sua alma, com a sua existência. Pois Dalila tinha traído Sansão 2 vezes. E ele confia nela, ou ainda flerta com esse perigo, brinca com o perigo, pela 3ª vez, versículo 13. Disse Dalila ainda, até agora você me fez de boba, ou mentiu para mim em outras versões. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu, se você tecer num pano as minhas 7 tranças na minha cabeça, com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças em sua cabeça com um pano, prendeu a lançadeira a ele, mas quando chamou de novo os filisteus, que de novo estava dentro do seu quarto escondido, ele se soltou mais uma vez. A pessoa perde completamente o discernimento de espírito quando está em declínio espiritual. Por quê? Pela infidelidade, pela desobediência, pelo orgulho e pela falta de consagração com a sua vida, o seu cuidado com a sua vida espiritual, a falta de consagração. Sansão foi consagrado a nazireu de Deus e ele desrespeitou, não deu a menor importância para isso. Todas as vezes que ele tinha que avisar os seus pais do que ele tinha feito, como matar o leão, ele não avisou, como pegar um favo de mel no cadáver, tocar no cadáver, ele também não disse aos seus pais nada disso, ainda deu o mel aos seus pais, não ouviu o conselho dos seus pais, quando disse, olha, não tem nenhuma mulher aqui de sua tribo que você possa se agradar e casar com ela. Ele não quis saber. Sansão fazia de sua vida o que queria. Este é o problema de qualquer pessoa em queda livre espiritual. Nós temos que respeitar e obedecer, e tem aqui um escalonamento de obediência. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra e obedecer à autoridade que Deus constituiu sobre nossas vidas. Sansão desrespeitou e desobedeceu todas, foi infiel a Deus, infiel às leis de Moisés, infiel ao voto de Nazireu, fez o que quis de sua vida, sempre em declínio espiritual, não teve preocupação em se consagrar, em guardar o voto de Nazireu.
A sua vida foi declínio, em declínio, em declínio. E ele está sendo traído por Dalila, porque se apaixonou por uma mulher filisteia, de novo, pela segunda vez. Né? Em total desobediência, em total declínio espiritual. Pastor, mas Deus usava ele? Usava, porque ele era o único para ser usado, ele era o juiz de Israel. Matou 1000 com uma queixada, mas isso aí é o ativismo religioso. Ele acha que fazendo alguma coisa ele tem santidade. Fazendo alguma coisa está obedecendo a Deus. A obediência é no todo. É obedecer a Deus, a palavra e a autoridade que Deus constituiu. Ele estava rasgando para isso. Ele não deu a menor importância para isso. Então ele era um completo desobediente. Para nós encerrarmos aqui, pela 4ª vez ele insistiu, diz o texto, versículo 16, de Juízes 16. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele ao ponto de morrer, ou seja, ele estava há dias com esta mulher. Não foi um caso passageiro. Você veja que José não quis nem se envolver com a mulher de Potifar. Ele estava no Egito, ninguém estava vendo. Não tinha um voto sobre a vida dele, e nem a lei de Moisés estava sobre José. Mas ele foi fiel aos princípios que seu pai lhe ensinou, e foi fiel a Deus, e não se deitou com a mulher de Potifar. E isto levou ele a um cargo lá em cima, e ele não foi um ativista, ele foi um homem que foi fiel, obediente, humilde, e que consagrou a sua vida, que se santificou. Completamente o oposto de Sansão. E aí o que diz o texto? Ela insistiu, ficando ao ponto de morrer. Ele insistiu tanto que ele acabou revelando, pela 4ª vez. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo de minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E aqui a questão não é nem o corte do cabelo, como muitos dizem, é a desobediência ao voto. Mas como ele já tinha desobedecido outras vezes, né, ele achou que desobedecendo agora não ia acontecer nada. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu. E aí Dalila chama de novo os líderes filisteus que estavam de novo no quarto dela. Eles vão em cima de Sansão. E olha o que ele diz. Como me livrei das outras vezes, me livrarei de novo. E aí tentou se desamarrar e não conseguiu. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. O Espírito do Senhor se retirou dele. Muitas vezes, nós vamos brincando, flertando, namorando com o pecado. Não confessamos, não nos arrependemos, achando que o Senhor vai nos perdoar sempre. Deixamos de ser fiéis, desobedecemos a Deus, a palavra e a quem o Senhor nos colocou como líder, que tem autoridade sobre nós. Deixamos o orgulho tomar conta, porque, por exemplo, no caso de quando ele propôs o enigma, para que propor um enigma? Aquilo era desnecessário. Ele propôs aquilo para mostrar sabedoria, que ele era melhor. Então ele era extremamente orgulhoso. Ele disse, eu matei mais de 1000 com a queixada de jumento, matei aos montões. Ele se gabava daquilo que fazia. Assim é o ativista religioso. Expulsei demônio, eu já preguei para mais de 2000 pessoas, eu ganhei muitas almas, eu fiz isso, fiz aquilo. É ativismo. Mais do que fazer é obedecer, é ser fiel, é ser humilde. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. A humildade vem diante da honra e o orgulho precede a queda. E é isso que aconteceu com Sansão. Ele caiu, foi caindo, foi tendo uma queda, um declínio. E por pouco ele não vai à perdição total e absoluta, à condenação e ao inferno. Foi por muito pouco, foi por um fio. Sansão acabou indo, sendo condenado. Porque andou
E começou a também descer, a cair, a entrar em declínio, em queda. E não conseguiu se recuperar. Nós sempre achamos que dará tempo de nos recuperar, de pedir perdão, de nos arrepender. Não é bem assim. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo, 1 minuto. Então, se pecarmos, temos que correr, nos arrepender, confessar nosso pecado para alcançar misericórdia e abandonar. Cuidado com a vida espiritual. Vamos viver uma vida santa. Vamos viver uma vida santa, de consagração. Era o que Sansão tinha feito. E aí o que aconteceu? Prenderam Sansão e furaram-lhe os olhos carnais. Porque o espiritual, ele já não enxergava nada há muito tempo. Porque ele vinha em queda livre. Ele estava numa espiral de queda. Em declínio espiritual o tempo todo. Ele apenas fazia aquilo que era para fazer. Era apenas um ativista. Mas não era um homem consagrado. Não tinha compromisso com Deus. Não tinha responsabilidade. Não obedecia a Deus. Não obedeceu às leis de Moisés. Não obedecia os pais. Não respeitava a autoridade. Era completamente desobediente e infiel. O que aconteceu? Foi levado exatamente o que os filisteus queriam fazer, fizeram. Lhe amarraram com algemas. Né? Subjugaram ele, levaram ele à força para onde ele não queria ir e dominaram. Porque agora ele vai empurrar moinho, vai ficar empurrando moinho como escravo. Assim é para aquele que não consegue escapar das garras do pecado. Para aquele que deixa se enredar e acaba sendo sugado por Satanás, porque vai brincando, vai flertando, vai namorando com o pecado. Fica um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na palavra, um pé aqui. Muitas vezes não tem compromisso com aquilo que Deus colocou em sua mão para fazer. Porque nós não temos que ser ativistas, mas nós temos que ter compromisso e consagrar nossas vidas para realizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Se você é um pastor, que pastoreie. Se você é mestre, que ensine. Se você tem um dom de profecia, que profetize. Se você é um evangelista, que evangelize. Ou seja, Deus colocou em nossas mãos dons ministeriais. Para quê? Para desempenharmos. Mas como? Com santidade, com santificação, com consagração, com vida de oração, levando as coisas de Deus absolutamente a sério. Tendo uma santidade, buscando a santidade, porque não é só se afastar da corrupção, é buscar a santidade. É consagrar a vida. É saber que aquilo que Deus te deu tem muita responsabilidade, que Ele vai requerer de você o talento que Ele confiou em tuas mãos. E é fazer o melhor para Deus. Nunca é fazer mais ou menos para Deus. É fazer sempre o melhor para Deus. Deus confia em nós. Deus confia em você. Se Ele lhe deu algo para fazer, consagre sua vida. Santifique sua vida. Faça com amor, com responsabilidade, com compromisso, com comprometimento, porque é isso que Deus espera de nós. É isso. E por fim, olha só. No finalzinho da sua vida ele consegue a restauração. Versículo 28. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me força mais uma vez e faz com que eu me vingue desses filhos teus. Ou seja, ele se arrepende no final de sua vida. E a Bíblia diz que ele matou mais vidas, mais homens, quando morreu que quando estava vivo. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos que mortificar a nossa carne. Nós só vamos ter vitória contra os filisteus, ou contra Satanás, ou contra o pecado, se mortificarmos nossa carne. Precisamos matar o nosso eu dia a dia. Precisamos mortificar nossa carne, subjugar nossa carne. 1 Coríntios 9, 27. Colocar nossa carne a servidão do Espírito. É o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos dá direção. Temos que viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida de consagração a Deus para realizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Não como ativista, mas como servos do reino, para ser útil no reino de Deus, para realizar aquilo que Deus confiou em nossas mãos para fazer. Ele quase é lançado no inferno, quase. Sansão vai para o inferno. No último momento ele coloca a mão de um lado na pilastra, a outra mão na outra, empurra
E todos morrem ali, mais de 3.000 homens e ele junto. Só que ele se salva porque se arrependeu, orou reconhecendo o senhorio de Deus, humilhou-se, se submeteu, entendeu aquilo que ele tinha que ter feito desde o princípio. Coisa que José fez desde o princípio de sua vida. Foi obediente ao seu pai. Foi humilde, foi fiel a Deus. Se consagrou, se manteve puro, santo e fez exatamente aquilo que Deus havia colocado em suas mãos para fazer. Não sejamos ativistas. Sejamos cristãos espirituais, prontos para fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. De que maneira? Consagrando nossas vidas, buscando a santidade, meditação na palavra, vida de oração, consagração, jejum, passar mais tempo com Deus de joelhos do que de pé, fazendo algo como um ativista. Nós temos que fazer, mas fazer debaixo da autoridade, debaixo de obediência, dentro de fidelidade com Deus, sem orgulho. Não podemos nos orgulhar por aquilo que fizemos, porque o que foi feito está registrado no livro das obras. É o que nós vamos fazer da agora para frente que importa, e não como simplesmente ativista, mas como servos do reino de Deus, fazendo o melhor com amor a Deus, com compromisso com Deus e com sua palavra, e com uma vida santa, e com uma vida consagrada a Deus por aquilo que Deus confiou em nossas mãos para fazer. É completamente diferente do que apenas ser um ativista. Consagrar a minha vida para realizar aquilo que Deus colocou, o ministério que Deus entregou para mim fazer. Se é um ministério, se são 2 ministérios, se são alguns dons que Deus colocou na minha mão, eu preciso consagrar a minha vida. Eu preciso me santificar. Eu preciso buscar a Deus em santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Eu preciso orar. Eu preciso meditar na palavra com a mesma intensidade, com o mesmo valor, dando a mesma importância a isso. Consagrando a minha vida, obedecendo às autoridades, a Deus, sendo fiel e sendo humilde e manso de coração. Fique com esta palavra, que Deus os abençoe, sejamos servos úteis no reino, com nossas vidas consagradas em santidade, para realizar aquilo que Deus nos confiou em nossas mãos. E realizar com amor, com santidade, com consagração, porque Ele confiou a nós algo sagrado, algo importante. Sejamos obedientes nas 3 escalas. Sejamos humildes. O que foi feito, foi feito. Vamos produzir agora para frente, para continuar sendo registrado. Não vamos ser ativistas, mas vamos ser úteis no reino de Deus. Úteis no reino de Deus. Vida consagrada, obediência, fidelidade e humildade. É isso que o Senhor requer de nós, como servos do seu reino. Vamos adiante, levar o reino de Deus, discipular pessoas, mas com estas prerrogativas, com estas qualidades. Amém? Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.